Galera, a Capoeira e eu, nessa segunda temporada, está com umas parcerias super legais. Uma delas é com Somos Todos Capoeira, uma empresa de confecção de roupa e acessórios com o tema da capoeira e da cultura popular brasileira. Eles têm sede no Rio de Janeiro e estão no mercado desde 2019. E o mais importante, né, Peão? Eles fazem entrega em qualquer país do mundo. É isso mesmo, amiga. Para mais informações, contata diretamente a Andrea Oliveira através do WhatsApp, do site, do Instagram. Somos Todos Capoeira, a marca que veste o orgulho de ser capoeira. Outra parceria da Capoeira e eu para essa segunda temporada é com On Capoeira. É uma plataforma digital que tem como principal objetivo facilitar o acesso à capoeira de forma rápida, fácil e organizada. Galera, entrando na plataforma, vocês terão acesso a muita música, podcast e rádio. Você também terá a oportunidade de criar a sua própria playlist. Baixe o aplicativo On Capoeira Music no Google Play e no App Store e siga a página do Instagram. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Bem-vindos de volta a um novo episódio, uma nova entrevista do projeto A Capoeira e eu. Quem fala é o professor Peão, de Roma, e hoje vamos entrevistar um casal de capoeira, duas pessoas incríveis que estão passando aqui em Roma e para fazer um workshop, para dar um workshop. Antes de tudo, pessoal, eu queria te lembrar de compartilhar, de acompanhar a gente, esse projeto, nos nossos canais sociais, no YouTube, no Instagram, no On Capoeira Music, na plataforma On Capoeira Music e também no aplicativo do Spotify, para ouvir e ver as nossas entrevistas. Hoje, gente, vou apresentar duas pessoas incríveis, chegam diretamente da Inglaterra e hoje estamos felizes de ter como nossos convidados o contramestre Mascote e a contramestra Joyce. Obrigada. Bem-vindo, casal. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. O casal chegou aqui e também chegou o verão aqui em Roma. Hoje é uma jornada muito quente. A Joyce precisava muito disso. Estava precisando de um sol. Ótimo. O sol faz bem a todos, né? A alma, o corpo. E nada. Vamos começar essa entrevista de leveza, com fazendo um bate-papo muito descontraído, assim, falamos assim, sempre das pessoas, né? Porque o que gostamos de apresentar a todo mundo é a pessoa. Além do capoeirista, também conhecemos muito a pessoa. E o nosso projeto começa sempre mais ou menos assim, apresentar um pouco vocês. Então, eu queria começar com a contramestra Joyce. Um pequeno resumo da sua história, da sua trajetória, falar um pouco de onde vem. Pronto. Eu sou de São Paulo, eu nasci na capital mesmo, eu tenho 35 anos, eu comecei capoeira quando eu tinha 12 anos, através do meu irmão começou capoeira primeiro, e eu sempre falo essa história que na época que ele treinava, eu tava lá para assistir, né? Meu pai era acostumado a levar nós dois para aula, ia lá, só ficava assistindo, meu irmão treinava, e aí começou a criar aquela vontade, aquela curiosidade, mas eu ainda era muito pequena, meu pai acho que não falou, não, minha filha não vai fazer. Naquela época? Meu irmão tinha 15, eu tinha 7 anos. Eu acho que era difícil encontrar uma aula de capoeira para criança, né? Tipo, era uma coisa assim mais geral, todo mundo meio que treinava junto. E na academia não tinha aquela coisa assim, acho que no meu pai olhava e falava, não, acho que ela, né, não tinha outras mulheres, pelo menos na onde, né, naquela localização. Então, acho que demorou assim um tempo pro meu pai confiar e me colocar, mas eu mesmo, quando eu tinha 12 anos... Começou com o seu irmão? Eu comecei com o filho do mestre do meu irmão, que é o mestre Xuxo. Comecei com o mestre Xuxo, né? Caramba. E eu fui me inscrever numa aula de dança. E aí, quando eu cheguei lá, tava tendo aula de capoeira. E ele que tava dando aula, ele tinha 15 anos na época. Ele era super jovem, assim, era um menino praticamente. E aí ele, olha o que você tá fazendo aqui, o irmão do irmã do Edson. Faz capoeira, vamos
aí, a partir daí, comecei a treinar. E seus pais? Não, sempre apoiaram, eles apoiaram. Eu acho que foi ótimo. mais no começo mesmo de tipo, nem cogitar assim, me colocar por não ver, né, outras crianças, por talvez não ver outras meninas. Mas aí. E lembra da sua primeira aula como aluna? Olha, da primeira aula, eu acho que não, mas assim, os primeiros meses da capoeira foi bem difícil pra mim, porque eu era assim, muito de brincar na rua, era uma época assim que era mais liberto isso, né? A gente brincava muito na rua no Brasil, assim, a criançada depois da escola ficava o dia inteiro na rua, então eu já era muito ativa, mas a capoeira foi difícil no começo, eu sofri demais, assim, eu sentia, meu Deus, será que eu consigo fazer isso? É muito difícil, é muito puxado, mas eu resisti, e eu era também mais fortinha. A única criança era você na aula ou não? Não, eu tinha 12 anos, já era mais grandona assim, e tinha uma galera da minha idade, mais ou menos da nossa idade. Acho que ele, por ser jovem, né, ele tinha 15 anos, então ele atraía também, assim, os amigos, a galera que tinha mais a nossa idade. Então era um grupo de adolescentes treinando. Ótimo. Com o professor adolescente. Treinado com brincadeira, acho que é o melhor jeito para aprender, né? E também para ficar. E você, mascote? Sim. Lembra do seu início? Lembro muito. Então, eu sou inglês, né? Eu nasci perto de Londres, mas eu me cresci em Nottingham. Eu comecei a capoeira em Nottingham com o Papaléguas, em 2001. E eu lembro que, como muita gente da minha época fora do Brasil... Já adulto começou? Já com 14 anos. Eu tenho 38, então faz um tempo já, mas eu tinha 14 anos. Eu já fazia outras coisas, né? Eu tenho 3 irmãos. Então minha mãe, qualquer coisa que tirar as crianças de casa, colocava em tudo. Mas eu tinha outras atividades, mas a nossa referência para todos nós foi o Ed Gordo do Teco, né? Então eu lembro que o meu irmão mais velho, que eu sempre andava junto com ele, que a gente é um pouco mais próximo que os outros irmãos mais novos. E ele foi numa festa, um amigo, e numa casa de alguém, e eles fizeram capoeira no meio da casa, assim. E ele, você sabe aquele videogame que a gente joga? Meu, eu vi, né, que tá tendo isso na cidade, e tem uma aula, e, né, eu quero ir lá. E eu, com o irmão mais novo, fiquei sabendo, foi antes dele, com outro amigo dessa aula, que a gente tinha rixa, né, irmão. E aí eu fui lá, eu lembro a primeira aula, né, numa sala comunitária que tinha lá. E nessa primeira aula eu lembro direitinho, porque o Papalégua, né, na época ele era terceira corda, quarta corda, ele estava começando o trabalho e tinha alunos que tinha um mês antes do que eu de capoeira, tipo, literalmente tinha começado 2 ou 3 meses antes, eu não lembro quando que tinha começado. Aí ele falou, hoje nós vamos fazer os golpes frontais, porque não sei quem aqui na frente, uma menina, tá reclamando que eu nunca ensino os golpes frontais, só coisas mais bonitas. E a aula toda foi bem, só martelo, chapa, só essas coisas bem regimentadas, assim. Aí eu lembro minha primeira aula, eu falei, nossa, mas essa é igual karatê e qualquer outra coisa, não é igual do videogame, não. Era tudo bem padronizado, sem música, né, porque eu acho que não tinha nem som, né, lá. Aí no final, pegou o berimbau, um pandeiro, e ele saiu de áudio de coluna, salto mortal, fazia algo isso que... Aí eu, com 14 anos, eu falei, você não ensinou nada disso na aula? Eu falei, como assim? Cadê essas coisas todas? Daí pra frente eu falei, agora eu quero aprender tudo isso que ele fez na roda. Falou, calma, menino. Você não passou nada disso, vou ter que ficar aqui pra aprender isso, né? É lindo descobrir como eu, através das várias entrevistas, entrevistando convidados europeus e brasileiros, como o início foi tão diferente do Brasil para a Europa, né? Sim. Na Europa, que os pais te botam na academia, faz alguma coisa, mas faz. E no Brasil, que os pais falam, capoeira, espera um pouco, ainda tá... Como chegou aqui, bem diferente para a sorte, né? Que assim se espalhou em toda a Europa. Então, a sua primeira aula não foi tão bonita como foi você bonita, esperava. só que eu, como minha ignorância de criança, né, você não conhece nada. Você vê as artes marciais e você fala, é igual aos outros que eu fiz, né, como criança e tudo. Mas depois você vê a realidade, então você vê como, agora eu olhando para trás, eu vejo como a capoeira estava sendo estruturada para a pessoa que pediu. Era a pessoa inglesa, né, que nem treinou mais. Ela estava pedindo isso e o professor estava dando ela o que ela pediu porque queria ajudar. Então, os primeiros minutos, né, de capoeira foi assim.
e depois, logo em seguida, teve a capoeira. Então, foi interessante exatamente o que você falou, essa troca de culturas desde a minha primeira aula. Eu não percebia isso, eu tinha 14 anos de idade, mas para mim foi mais evidente lá para frente, como ela estava sendo colocada numa forma, a pessoa talvez tinha feito outras artes marciais e queria que a capoeira encaixasse, e ela nunca encaixou, né? Então, é bem interessante mesmo, né? E lembra o que te deixou permanecer na capoeira? Bom, que já seu irmão estava fazendo, mas teve alguma coisa que falou, não, eu quero fazer isso. Eu acho que as amizades que a gente começa a fazer, né? Então era muito legal, assim, ir pro treino e ter os amigos, assim, né? A galera que você começa. Tanto que todas as minhas amigas que não eram capoeiristas, elas falavam, por que você só vai pra capoeira? E a gente aqui, suas amigas, a gente não vai sair. Eu era aquela pessoa que nunca queria sair no final de semana porque eu queria treinar. Ou tinha um evento de capoeira, por exemplo. Sempre tinha um evento de capoeira e eu, não posso sair porque eu tenho um evento pra ir. Então, tipo, sempre tive essa coisa assim de escolher mesmo ir estar na capoeira, sempre. Então, acho que as amizades, aquela coisa assim, daquele dia de você, ou você não tá se sentindo bem, ou você não tá conseguindo fazer alguma coisa na aula, mas você tem aquela pessoa que tá ali com você, não, vamos fazer, ou te chamar pra ir pra evento. Ou, por exemplo, muitas vezes também acontecia de tipo, quero ir nesse evento, não tenho dinheiro. A pessoa vem, não, vamos fazer, não, eu pago pra você, não, a gente compartilha tudo. Então, eu tinha essas amizades que a gente tinha essa troca. Então, até hoje, assim, são meus amigos. Talvez não foram as pessoas que começou a capoeira junto comigo, mas logo no início, quando eu tinha, talvez 3 anos de capoeira, já são pessoas que estão comigo até hoje, assim, de amizade. E a gente sempre volta e relembra, poxa, você lembra quando você trazia chocolate pra mim? Eu trabalhava o dia inteiro, chegava na academia, aqui, toma um chocolate. A gente sempre fica conversando, assim, essas... E pra você, mascote? Sim, é engraçado, né, que a gente acaba lembrando de coisas, né, porque agora eu acabei de lembrar, falando de amizades, eu tinha 14 anos, não tinha aula de criança também. Mesmo hoje em dia a gente colocaria uma criança, mas eu era pequeno, né? E, tudo misturado na época? Sim, eu lembrando agora que a gente já está aqui na Itália, os primeiros 3 pessoas que marcaram a minha vida depois do meu professor eram 3 italianos. Eu lembro do Moreno, do Magu e do Tatanka, que Tatanka tá na capoeira até hoje, é meu irmão mesmo, a gente tem uma amizade, né, toda vez que a gente fala. Mas o que foi um ponto de, tipo, motivação de continuar é porque minha família tem 3 irmãos já. E minha família é um pouco maior do que muitas na Inglaterra. E todos nós falam alto, fazem bagunça. Minha mãe contava que quando a gente chegava, as pessoas, nossa, os seus filhos são o melhor contraceptivo, assim, de não pensar, eu não quero filhos, porque eles bagunçam muito. E na Inglaterra tem algumas inglesas que são mais reservadas, né? E a nossa família não foi assim. Aí quando eu encontrei capoeira, primeiramente, e 3 italianos que estavam começando, e eles estavam tão empolgados com a capoeira, e eles me acolheram assim, que eles eram tudo adulto. Eu lembro do Moreno, especialmente, me jogando no macaco. Tipo, você vai. Ele não sabia fazer, mas ele queria que eu fizesse. Os meninos vão fazer macaco, não sei. Era tão lindo assim essa relação, né? E na Inglaterra não tem muito isso, infelizmente, né? Essa de você estar participando de uma comunidade. É um pouco diferente. É um pouco diferente. Então, para mim, eu acho que por isso que, né, eu tô na capoeira até hoje, me dá a oportunidade de conhecer, né, minha esposa, de estar aqui. É um acesso a uma amizade diferente que não existe fora da capoeira, pelo menos na Inglaterra. Então, e agora eu tô na Itália contando essa história, então é muito louco, na verdade. É verdade, porque são os amigos que te acompanham para toda a vida. Se você continua praticando capoeira, são irmãos que você pode deixar por algum tempo, seja 1 ano, 2 anos, mas depois que voltam, e quando você encontra novamente é como se fosse passado só um dia, né? É verdade única, tão única que se na Vero você fez uma tese de Laura sobre a capoeira. Eu fiz meu primeiro grau, né, undergraduate, né? Eu fiz meu dissertation sobre isso, né? Porque eu fiz sociologia, aí eu fiz escrevendo um pouco, comparando as diferenças de cultura, capoeira como movimento social, né? E comparando isso com outros movimentos sociais.
Mas foi bem, né? Porque a gente tem que... Eu queria fazer só escrever sobre capoeira, na verdade. Mas na verdade eu tive que passar. Isso aqui me deixou acabou de deixar-me muita curiosidade, porque eu falei, nossa, eu fiz uma tese sobre a capoeira, entendi mal, falei, não, agora vou perguntar para o mascote. Sim. O que ele fez? Então, eu fiz sim. Essa era a tema da meu dissertação. E consegui falar pouco da capoeira? Então, a gente tem que, mais uma vez, tem que encaixar a capoeira onde que vai ser interessante para aquele... Porque o meu estudo era sociologia, né? Então, você tem que comparar com os outros... O trabalho acadêmico é você demonstrar que você entendeu o que você leu, né? O que você estudou e fazer uma pesquisa, escrita. Aí eu, na primeira oportunidade, eu já sei que vai ser meu subjeto tá pronto. Agora, como que eu vou encaixar a parte para me passar da prova, né? Para pegar o meu degrau? Essa foi a parte mais difícil. Porque não era a prática depois. Eu só queria falar sobre outras coisas. Eu falei, mas isso não encaixa no tema, mas vou guardar isso para outro momento. E conseguiu? Eu passei, né? Então, pronto. Deu certo. Mas isso faz tempo já. Então. Juntando com o ajuda social que faz a capoeira até hoje, você, Joyce, também participou, foi organizadora de um grande projeto lá em São Paulo, Guarda-Mirim? Sim, na verdade é um projeto, acho que acontece até hoje, na verdade, que eram com crianças, né? Eu moro, na verdade, na periferia de São Paulo, então sempre a gente tinha meio que contato, assim, com pessoas que já tá trabalhando, né? Então eu tinha amizade com um rapaz que era bombeiro e ele começou a organizar esse projeto e basicamente era tudo assim a vizinhança fazendo. Então, por exemplo, um vizinho pegou e falou, não, você pode usar a minha garagem. Aí o outro vizinho falou, se você colocar as crianças aqui todo final de semana, por exemplo, um sábado, a gente pode organizar, por exemplo, comida para eles, assim, café da manhã, almoço, vamos colocar atividade. Crianças da rua, né? Crianças da rua. Não só criança da rua, mas também criança que estava mesmo assim, tendo pets, tendo família, às vezes estava passando por necessidade, sabe? Às vezes tendo tipo, sabe, passando fome ou tendo dificuldade com a família, ou criança que tinha, sabe, algum tipo, que precisava de ajuda, sabe? Às vezes a sua casa ou sua escola não estava, né, ajudando tanto essa criança. Então, colocou várias atividades. Então, eles faziam, por exemplo, o nome do projeto era Guarda-Mirim. Então, eles faziam, né, uma coisa mais militar, mas também tinha muito essa coisa, assim, de fazer outras coisas, levar várias pessoas para fazer diferentes atividades. E foi aí que esse amigo meu pegou e falou, a gente se encontrou e ele tava falando, olha, por que você não faz, talvez, capoeira com as crianças? E eu, na verdade, nunca tinha, dado aula antes disso. Esse foi meu primeiro contato com transmitir a capoeira, assim, né? Então, eu aceitei e aí eu trabalhava em escritório e no final de semana eu ia todo sábado. E era uma coisa que você ficava o dia inteiro, não era uma coisa que eu ia lá e dava aula. Porque a questão não é ir lá dar aula, é ficar com eles, é passar um dia com eles e participar de todas as atividades, é um suporte, né? Então, ajudava também na cozinha, então a gente tinha que cozinhar, a gente preparava o café da manhã, preparava o almoço, eles faziam várias atividades durante o dia. Também a gente ia atrás de buscar pessoas que fossem oferecer mais do que, por exemplo, o alimento do dia. Por exemplo, tinha criança que precisava de comer em casa também, os pais também todo mundo estava passando isso, então a gente também tinha que organizar, talvez, quem pudesse fazer doação de alimento, de cesta básica, doação de roupa. Cada um com o próprio trabalho, com exatamente. Específica, né? Então, por exemplo, todo mundo que trabalhava também em busca de pessoas para doar, também colocava do seu próprio dinheiro. Quanto te mudou esse trabalho? Muito. Nossa, essa foi assim, posso falar que é uma das melhores experiências que eu tive. Chegando ao dia de hoje já é contramestra, Joyce cresceu muito na capoeira e eu sou muito curioso, especialmente a minha parceira, a companheira desse projeto, nesse caminho, a professora Lê, que saluto, beijão, amiga, e saber como foi difícil se evolver, se afirmação, acho que, né? Dentro da capoeira para uma mulher naquela época. Hoje em dia, graças a Deus, eu acho que na Europa, especialmente, é muito diferente. Mas no Brasil foi, especialmente no início, na década de 80, 90,
para uma menina, depois para uma mulher, se afirmar e valorizar a sua posição era muito difícil, especialmente acho que em uma grande cidade como São Paulo. Quanta dificuldade tive na época? Eu vou falar assim, falar do começo, na verdade. Eu acho que como eu comecei capoeira e eu ainda era um adolescente, na verdade eu não entendia muito, né? Eu só tava na capoeira, então pra mim não tava muito entendendo a posição feminina ali, né? E não tava muito procurando, na verdade você não tá enxergando ali se tem mulher, se tem homem, quem tá nas posições, quem tá na posição de poder, quem as graduações. Então, pra mim, assim, no começo foi muito só estar ali. Mas, assim, eu acho que quando eu fui crescendo na capoeira, começando a entender também fora o lance de como que é a nossa sociedade no Brasil, você começa a perceber algumas coisas. Então, uma coisa que eu passei a entender é, cadê as mulheres que são graduadas, né? Porque tinha mulher, eu comecei capoeira em 2002, então já tinha muitas meninas treinando. Quando eu passei a treinar, eu treinava com o Xuxo, ele veio morar pra fora do Brasil, e eu tive que escolher um outro lugar pra treinar. Ele falou, não vou voltar mais. Vocês, gente, por favor, eu indico vocês pra treinar em tal lugar. Então, quando eu mudei de academia, eu passei a treinar na Cordão de Ouro Matriz, ficava no centro, ficava numa área, assim, né, de rica de São Paulo, assim, né? Numa região muito legal, então as pessoas tinham acesso, né, financeiro para estar ali e tudo. Então, era mais equilibrado, tinha mulher, tinha homem, então, tipo assim, E eu comecei a treinar lá, só que daí, passando o tempo, você vai ganhando graduação e tudo, você vai vendo que você vai viajar para evento, você não vê muitas mulheres dando aula, você não vê, né? Então isso, na verdade, foi meio despertando muito aos poucos, até que quando na nossa academia a gente começou, o grupo mais velho, assim, de mulheres falou, não, vamos organizar um evento que chama Capoeirada. O primeiro foi em 2007. E vamos nesse evento tentar trazer mulheres para dar aula. E eu lembro que uma mulher, assim, que no grupo todo mundo falava dela, mas ela estava muito longe, ela estava no Ceará, que é a mestra Paulinha Zumba hoje. Ela era do grupo, ela era uma referência porque era uma mulher que já estava levando adiante um trabalho, ela era uma liderança e eram poucas. Então, aí surgiu a ideia de trazer ela vinha, e aí eu lembro que já rolou uma coisa super diferente ali no grupo, de tipo, olha, vai chegar umas meninas aí do Ceará. E a gente, nossa, vai chegar umas mulheres do Ceará, que legal, porque a gente não tinha muita visita de mulher graduada. Então ia chegar uma contramestre, ela era contramestre na época, nossa, vai chegar uma contramestre aqui. Então isso foi quando realmente esse evento me fez despertar, eu acho que de todas as minhas colegas, essa ideia de tipo, poxa, estamos numa posição e dentro aqui, né, dessa comunidade, mas também fora, tá tendo um desequilíbrio, né, que acontece lá e reflete na capoeira. Então foi aí que meio que eu comecei a despertar e, na verdade, isso me instigou a ficar na capoeira, se eu posso falar pra você, porque quando eu comecei a ter inspirações femininas, né, de mulheres que são lideranças, eu comecei a falar, caramba, eu quero um dia ser professora de capoeira, eu quero ser uma instrutora, nem pensava em professora, eu quero ser uma instrutora, eu quero ser um cordão amarelo que não nasce. E mais na frente, né? Exatamente. Estava com dúvidas quando queria viajar para um evento fora da sua cidade? Não. Vai viajar para aquele evento, não sei quanto... Não, eu acho assim, como eu falei, eu não tinha essa percepção de bloqueio, não existia um bloqueio. O que existia mesmo era uma coisa mais assim, profunda, que é tipo, por que as mulheres paravam? Porque tinha mulher que já treinava há muito tempo, por que em algum momento essas mulheres paravam, já não avançavam mais, desaparecia? Entendeu? Então tinha um outro tipo de coisa que eu venho entender hoje, né? Hoje que eu paro e penso, caramba, a gente não para pra pensar qual é o suporte da mulher quando ela engravida, qual é o suporte da mulher quando ela tem um filho, qual é o suporte que a mulher tem na capoeira, entendeu? Então, isso é só, né, tocando em uma coisa, mas tem várias outras coisas que a gente pensa tanto que
muitas mulheres devem ter parado ou devem ter desistido da capoeira porque encontraram esse tipo de barreira social, né? Que existe fora e com certeza refletiu na capoeira. Também o ambiente um pouco machista. Totalmente. Daquela região, daquela cidade ou daquele grupo. Totalmente. Então, assim, é o que eu falo, como aluna, estando treinando, eu era incentivada, mas é óbvio, sempre tem aquela coisa assim, mais, sabe, por exemplo, quem vai viajar, não, estão preparando, os meninos estão se preparando para viajar, então não tinha aquele incentivo mais assim, quando você vai ficando mais velho, sabe, aí você mais tá ali treinando. Então isso pra mim eu não tive dificuldade, eu não penso assim, paro e penso, eu tive isso, mas o que realmente tinha era a continuação, sabe? Quando você vai estar na capoeira já há muitos anos e você tem o incentivo de dar aula, você tem o incentivo até ali naquele espaço mesmo, oh, será que você pode cobrir uma aula? Então não tinha esse espaço para mulher, entendeu? Era bem diferente. Mas, Coach, você, para mudar um pouco de assunto, você fez uma coisa que para mim é um sonho. Mais ou menos 20 anos atrás. Sei. Mais 20 anos em agosto. Eu sei que você vai falar, porque é um sonho que eu queria ter de novo também. Conta pra gente. Que quando eu morei no Brasil, né? O que te levou aí lá, morar lá? Eu expliquei um pouco, né? Tipo, como a capoeira me afetou, né? E como eu até que eu acho que isso acontece bastante aqui fora. Meus pais sempre apoiaram, muito. Mas apoiaram até demais. Porque eu lembro uma época que meu professor estava morando num apartamento bem, tipo, pequeno e não estava conseguindo ter um lugar para colocar as pessoas no eventos. Então a gente acabou usando a minha casa, que eu tinha meus irmãos, né, a casa que tinha quartos para as pessoas. Então a gente convidava e ele dormia lá, e chegou um ponto que era tão legal no evento que todos os mestres, professores ficavam na casa da minha família, que eles acolheram. Que eu falei, por que você não mudar e você mora em casa? Então o Papaléguas chegou a morar na minha casa, eu acho, 2, 3 anos. Então nessa daí eu já trouxe minha capoeira dentro de casa, e a gente, nessa mesma época que tudo isso estava acontecendo, o grupo tinha 2 anos, eu acho, que o grupo dele. E o mestre dele, né, o professor na época, o professor Chicote, que agora é mestre, ele também chegou, todo mundo na minha casa, ele também. E ele estava planejando, como era um novo grupo, de tipo, vamos fazer uma viagem pro Brasil. Porque o mestre Chicote tinha vários alunos no Brasil ainda, o Piolho era um deles, mestre Piolho. Aí tinha um grupo, acho, de 6 alunos do mestre Chicote que ainda estavam no Brasil. Aí eles queriam organizar. Essa primeira viagem a gente organizou 6 semanas no School Holidays, né, as férias. E eu e meu irmão mais velho, minha cunhada, o Tatu, que era outro inglês, e mais alguns. A gente chegou 2 semanas antes de todo mundo, e nessas 2 semanas a gente foi sozinho pro Brasil, primeira vez. Eu tinha 16, 17, meu irmão tinha 18, era um pouco louco. Mas com a capoeira, a gente foi diretamente encontrar... Os seus pais são abertos demais. Sim, né? sim, mas a gente foi em grupo e fomos direto pra casa do mestre de capoeira lá em Campinas, né? Que na época era o mestre deputado, estava morando em Campinas. E ele já tinha ido para a Inglaterra, a gente tinha pontos de referência, foram direto para casa dele. Ele não falava inglês, nós não falávamos português. E eu tenho essas 2 semanas, alguém, né, talvez eu que falo mais, eu gosto de falar, fiquei da responsabilidade de falar com dicionário, como se fala português e tal. Então, na verdade, nessas 6 semanas eu meio me apaixonei, né? A gente teve várias coisas na primeira viagem, não só coisas positivas, coisas chocantes. A gente teve um acidente de buggy, que as pessoas se machucaram. E a gente teve uma viagem que a gente foi de São Paulo para Patos de Minas, que é 11 horas de carro. Pegamos o Piolho, um grupo de pessoas desse lugar. A gente foi para Goiânia, tudo com o mestre deputado. Buscamos o mestre Onça, que é o filho do mestre Bimba. De lá fomos para Bahia, né? Tudo no ônibus. E depois da Bahia foi para Natal. Então foi em 6 semanas, a gente fez 6 viagens. Foi uma loucura.
uma loucura. 10.000 quilômetros, quanto Eu é? não sei, olhando para trás, agora que a gente já teve alunos que quase todo mundo parou depois desse evento, né? Todos os ingleses parou. A capoeira cansou muito. Tipo, foi intenso, mas foi maravilhoso, né? O Pior a gente tava lembrando disso, foi uma coisa louca. Aí, como a minha idade, eu tava acabando a escola, então tem aquela pausa que algumas pessoas fazem para viagem antes da faculdade. Então, eu já entrei pro meu último ano de escola, eu já peguei um trabalho, foi juntando dinheiro, já foi organizando junto com o Papaléguas, junto com as outras pessoas, que não, eu vou morar um ano no Brasil. E na época, com a diferença da moeda, né, eu não tive que juntar muito dinheiro para poder ir, era uma facilidade de poder guardar um pouco, não foi por causa do evento, estava muito alto. E a gente até pediu pro mestre Boca Rica, que é aluno do mestre Suassuna, para ele fazer meu visto. E ele fez um visto de estudante da escola de capoeira Associação Cordão de Ouro. Então, era o aluno de capoeira mesmo. Então, tudo isso foi bem planejado e aí eu fui... Passou um ano viajando? Eu passei, basicamente, eu fui mais uma vez, é muito louco, mas eu literalmente fui pro Brasil. Na época, o mestre Ponsanin estava indo com um grupo de alunos que era verão, então eu encontrei com ele. De lá, nesse evento, eu encontrei com o mestre Suassuna, e ele lembra de mim, que ele já tinha ido aqui, e ele fala, o que você está fazendo aqui? Ah, mas eu tô aqui um ano. O quê? Você, tipo, não tinha, né, era só telefone, não tinha mensagem, não tinha e-mail. Aí ele fala, então vem comigo. Aí eu fui com ele, fiquei na academia dele, na casa dele, dali eu fiz algumas viagens, mas foi totalmente tudo espontâneo, tudo sem plano, tudo uma loucura, na verdade, né? E meus pais sem saber de nada, que eu sou mal de comunicar até hoje. Então imagina na época que não tinha nem internet, nem nada, só ligava quando tinha problema, né? Quando vocês se conheceram? Então, a gente conheceu, eu lembro mais do que ela, né? A gente conheceu nesse ano. Não é na pergunta. Não, é porque pra mim aquele ano foi mais marcante, porque foi o meu ano no Brasil, então eu lembro cada coisa que aconteceu naquele ano. E eu lembro que eu conheci o Xuxo, né, na época, que ele estava frequentando a academia do mestre, e eu acho que foi bem quando eu tinha começado, 3 meses depois que eu estava lá, o Xuxo apareceu na academia. Eu cheguei em setembro, lá para novembro ele apareceu. Aí nesse mesmo dia que ele apareceu, né, a pessoa dele, muito carismático, muito faz amizade, ele já me levou para ver o show dele com o Baiano num teatro. No outro dia já me levou lá para casa dele, Francisco Morato. E nesse dia eu conheci o irmão dela, que era amigo dele de infância, e os dois eram alunos do mestre Sampaio, filho, né, do mestre Sampaio, outros 2 alunos. Então eu conheci o irmão da Joyce primeiro, fizemos muita amizade. E o irmão dela levou pra casa e falou, essa aqui é minha irmã. E eu lembro dela, que eu tinha conhecido. Ela não lembra até hoje, mas eu falei, pra mim, era muito significante. Não faz assim, eu esqueci, né? Então a gente conheceu nessa época, mas daí eu tava um ano no Brasil, a gente tava fazendo viagem, a gente literalmente se conheceu, mas depois desse eu ia pro Brasil cada ano, né? Aí quando eu voltei, eu acho que em 2006, por aí, a Joyce já estava na época que ela acabou de falar que ela ia pro centro, treinar no centro, que o Xuxo não tava mais, né? Aí a gente se conheceu mais, tinha uma amizade há muitos anos, desde 2006, né? Que a gente tem amizade e tudo. E chegando, né? Hoje em dia, vocês moram em Birmingham, você está morando em Birmingham, né? Como foi essa escolha de morar aqui na Inglaterra e você aqui e não ele lá? Por exemplo, a minha primeira pergunta foi essa. Ninguém nunca me fez essa pergunta. Você acredita? Ninguém nunca me fez essa pergunta. Tipo, culpado, gente, culpado. Tá gravado, culpado. Bom, deixamos pra todo mundo, Agora ela tem que explicar, né? Se quer, se então, vamos pelo começo, né? A gente começou a namorar em 2011, ele estava lá no Brasil, tudo. Já estávamos, né, adultos, então foi diferente, consciente, sim. E aí a gente, na verdade, ficou em relacionamento mesmo à distância, né, que ele foi lá, ficou numa época, alguns meses, voltou, e a gente continuou se falando.
E aí, na verdade, eu tentei vir pra Inglaterra depois, acho que a gente tava namorando 2 anos, eu tentei vir pra Inglaterra, peguei férias, tava na universidade. Eu peguei aquele 1 mês de férias, do trabalho, faculdade, falei, não, eu vou pra Inglaterra que eu queria conhecer a família dele, né? Ele convidou, não, vem pra cá, fica aqui 1 mês, conhecer. E aí a gente teve problema com a imigração, né, na Inglaterra. Eu não pude entrar, eles negaram minha entrada. Não precisa de visto brasileiro, mas eles basicamente olharam pra mim e falaram, bom, você solteira, jovem, né, não tem nenhum vínculo assim no Brasil, você vai... a gente não tá acreditando que você vai vir pra cá, ver seu namorado e vai voltar. Então, não deixaram eu entrar. E aí, quando eu voltei, já foi toda uma outra história, né? Porque foi muito frustrante, né? Eu não poder entrar no país dele, né? Então, isso Você foi... estava do outro lado do vidro? A gente nem se viu, a Joyce, ela ficou 9 horas presa no aeroporto. E 9 horas eles não falam comigo, não falam com ela, a gente não poderia se comunicar, não tinha essa coisa de celular igual hoje em dia. Não, a gente literalmente eu fiquei 9 horas no aeroporto, ela ficou 9 horas esperando saber o que ia acontecer. E foi uma das piores coisas que aconteceu com a gente, na verdade, emocionalmente. É frustrante, acho que eu fui deportada, né? É isso. Então foi um choque teve que voltar no muito Brasil? grande. Sim, eu fui deportada, eles me Depois mandaram de 9 volta, horas. E então foi muito frustrante, porque a gente já tava, desse relacionamento já tínhamos 2 anos, e aí a gente falou, poxa, e agora, né? Ele não poderia ficar indo pro Brasil todo o tempo, tipo, cada 6 meses, porque não adianta, pessoa com dinheiro que nem, né? Tipo, a gente não tinha condição financeira disso, então chegamos assim no ponto, basicamente a gente chegou num ponto de tipo, ou vai ou racha, né? A gente fala. Então, tipo, a gente decidiu, vamos pra frente, vamos tentar fazer, sei lá, vamos noivar e vamos ver se a gente consegue pegar um visto, né, de noivado. E aí a gente tentou fazer o visto de noivado, também foi negado por várias razões. Basicamente, difícil, na verdade, tudo é financeiro, muito difícil. Como eu falei, né, eu acho que tudo que a gente passou, hoje olhando, a gente a gente tem muita experiência de vida, mas na época a gente estava sabendo de nada de imigração, de visto, porque até você tem que passar por isso, você não vai estudar as leis do seu país. Exatamente. Então isso aconteceu com ela, forçou eu estudar as leis do meu país, e eu falei, nossa, agora que ela tem essa negação, ela não pode entrar sem visto. Ela não vai voltar ela tinha um X estampado, eletronicamente estampado, que ela não pode entrar. Aí naturalmente a gente fala, tá bom, vamos pegar para um visto. Qual tipo de visto? O mais que a gente vai pensar. Então não foi logicamente, não foi uma coisa fria, a gente estava em relação, mas a gente, pela situação, a gente, igual a Joyce falou, ela falou, agora é ou vai ou não vai. É 2 erros que a gente aprende, né? Exatamente. E depois a história te ensina que o capoeirista tem a cabeça dura. O capoeirista tem resistência, né? Totalmente. Totalmente. Isso, né? E não foi uma coisa que a gente desejou, mas a gente comenta essas dificuldades que a gente teve, porque realmente para a gente fazer isso, a gente teve muita dificuldade, depois aplicamos, pagamos, que é caro, foi negado, então tive que fazer de novo, aí deu certo, tive que fazer outro, a gente já fez, no final eu acho que no nosso caso foi um processo de 4 ou 5 aplicações, todos muito caros. Então, na verdade, tudo que a gente tem como casal hoje foi conquistado muito dificilmente. Que não é o que a gente queria, mas o que traz a gente uma coisa forte, né? Porque como a gente passou, fortaleceu totalmente. Então, a gente ainda tem muitas dificuldades, Davi, todo mundo tem, mas como a gente já meio começou... Isso é uma continuação né? E chegando hoje em dia, vocês têm um trabalho maravilhoso no Birmingham, né? Em 2014, criaram a própria academia. Sim. Desde, não lembro... Desde que a Joyce chegou. E a chegada foi assim, né? Tipo, eu fui e eu falei pra ele, olha, eu vou ficar 1 ano só pra aprender inglês e vou voltar. Eu não vou, porque eu não tinha, nunca eu tinha assim a ideia. Eu já tinha viajado o Xuxo com os alunos na Áustria, que ele depois, quando ele saiu do Brasil, ele rodou por alguns lugares e acabou ficando na Áustria por muitos anos. Ele com os alunos foram pro Brasil em 2010, e aí eu conheci os alunos dele, a gente se conheceu, ele falou, olha, essa aqui foi minha aluna lá no começo, quando eu comecei a dar aula.
E os alunos, junto com ele, colocaram dinheiro e pagaram uma passagem para eu ir para a Áustria e ficar com eles 2 meses. Então essa foi já para mim uma experiência assim de estar fora do Brasil. Mas eu pensava, nossa, eu não quero morar fora. É muito legal tudo, mas eu não quero. Então quando aconteceu isso e a gente teve que, né, não, vamos casar. A gente casou e a gente decidiu, não, eu vou pra Inglaterra. Foi muito difícil pra mim, porque era uma coisa que eu já tinha meio que tido a experiência de estar fora, de ter ficado longe da família, longe do seu país, sabe? Então pra mim foi tipo, eu vou, mas não é uma coisa assim, eu super quero morar fora. Então foi difícil o começo. E aí esse 1 ano virou 10 anos, né? Porque, olha, passou o mais rápido. difícil foi a comida, porque a comida da Inglaterra é muito temperada, cheia de sabor, né? E ela não gosta muito de sol, essas coisas. Então quando ela chegou, ela teve muita dificuldade, porque ela teve que passar protetor solar, foi difícil. né? Comer comida bem picante, que ela não era acostumada com essas coisas no Brasil, sabe? E além disso, como está indo agora o trabalho lá no Brasil? No Brasil, na Inglaterra, como está indo o trabalho? A gente está muito feliz, né? A gente tá bem. A gente, na verdade, quando a Joyce chegou, eu já tinha começado, né? O trabalho, mas quando ela chegou e a gente conseguiu a academia, aí que mudou tudo, porque tudo ficou maior, né? Nos 2 lados, né? Você tem um risco maior, você tem um trabalho maior, mas a gente tem 2 pessoas, então tudo vira maior, porque a gente tem 2 pessoas dando aula, 2 pessoas tomando decisões, um espaço nosso. E no começo demorou muito tempo para eu e ela construir o que a gente tem. Né? Vai fazer 10 anos agora, né? Em agosto. Foi difícil ter referência, né? Porque eu acho assim, eu acho que às vezes o capoeirista ele é muito individualista, né? Assim, ele é e não é, né? Em algumas partes ele não é, em outras partes é meu, né? Esse aqui é meu grupo, meus alunos. Então eu acho que a gente é difícil até hoje, porque quando você tá fazendo uma coisa que tudo você, né, precisa, né? Você quer compartilhar com a outra pessoa e você precisa ter uma conversa, não é fácil. A gente não pode tomar decisão só, tipo, eu vou fazer assim, ou eu vou fazer assim. Então, claro que no começo a gente quebrou muita cabeça, porque a gente não teve essa referência, né? Na capoeira teve muitas pessoas que trabalhou junto, mas não é uma coisa comum. Tanto das pessoas, até as pessoas, assim, de fora não entendia, tipo, mas você dá aula para um grupo e ele para outro? Não, é o mesmo grupo. Mas como que vocês fazem? Tipo, não tem uma divisão? Não, mas o evento é dele ou é seu? Não, é nosso. E é engraçado, né? Porque agora a gente tem brincadeira com os alunos, bem mais velho que a gente, que é o pai e mãe, né? É a família mesmo. Mas se você for ver, todos nós, né, começam um trabalho e é coisa de grupo. Só que eu acho que o que acontece na capoeira é que fora da capoeira a gente tem algumas referências, como o chefe de cozinha, o boss, né, o patrão do trabalho. Mas hoje em dia tá mudando, né? A gente vê que tá saindo um pouco, né, disso. E eu acredito que vai acontecer na capoeira, porque, como a Joyce falou, quando você tem 2 pessoas, demora muito mais você tomar uma decisão. Então, você não pode só chegar e tomar uma decisão. Talvez é muito mais rápido você, eu vou lá, vai ser assim. Só que você tá tomando essa decisão e não tem como você ir para trás. Agora, quando você tem 2 pessoas, antes de tudo a gente sempre se olha, às vezes o aluno fala, o que está acontecendo? Toma uma decisão logo. Eles falam, demora um pouco, ou pior, ela fala tipo tudo, aí eu acrescento e falo de novo, gosto de entrevista, vai ser 3 horas, porque nós não vamos. E as pessoas, os problemas são bem diferentes, porque eu tô descobri isso com a Ale, sempre falo dela porque a gente trabalha junto, né? Nós somos um casal, mas cada decisão sobre o projeto é sempre se olhar e ver, porque eu sou muito direto, mais ou menos como um mascote. Quero, faço e... Essa, na verdade, sou eu na relação. Sim, Ele é o break, ele fala, não, ele é que me vamos conversar primeiro, aí eu já... É bom ser duas, é muito bom ser duas. É bom, com certeza. Não, a gente, na verdade, só ultimamente, né, porque como eu falei, 10 anos, mas literalmente, sei lá, no último ano, 2 anos, nós mesmos reparamos em quanta coisa que a gente conseguiu fazer por causa dessa conversa, porque quando a gente faz um evento de capoeira,
A gente falou aqui brincando que a gente chega, a gente mesmo veio o vídeo da roda já depois do evento e conversa com as pessoas, mas a gente tem isso diariamente, porque todo dia depois do trabalho a gente chega e conversa do trabalho. Então é cansativo, porque você não tem um break, mas ao mesmo tempo é um laboratório constante. E esse, na verdade, agora a gente repara quanta coisa que a gente aprendeu um com o outro, quantas experiências. A Joyce vai com muitos eventos, né? E sozinha, e eu vou para outros, e a gente vai junto, e ela traz tudo de volta. Então a gente economiza, a gente ganha coisa que a gente nunca ia ter sozinho. Sim. E essa é uma coisa que a gente valoriza bastante. Vocês estão viajando muito pela Europa, especialmente. Como está se evoluindo na Europa a capoeira? O que, dos seus pontos de vista, claro, né? E os países onde ainda está um pouco na evolução, ou um país que está com mais evolução, que está se evoluindo mais? Quais são, aqui na Europa, né? Deixando... Para mim, assim, o que eu penso bastante sobre isso é que eu não acompanhei esse processo. Eu moro aqui há 10 anos, sou um bebê, na verdade, aqui, né? Eu ainda tô no processo de entender, por exemplo, na Inglaterra, de entender também a cultura, né? A cultura das pessoas que estão ali, né? Mas pra mim o que eu acho é que a capoeira aqui, eu acho que a gente tá pensando muito mais nos detalhes. Eu acho que isso é uma coisa positiva. Você vai num evento, ou as trocas que eu tenho, por exemplo, com amigos que dão aula, ou, por exemplo, essa que a gente tá tendo aqui, você vê que tem um pensamento que tá sendo profundo, tipo, como melhorar? Porque isso não é a capoeira de todos nós, mas é como se a gente estivesse, né, pegando uma coisa e tentando colocar aqui, né? Então, como que a gente pode fazer isso da melhor forma? Eu acho que esse pensamento tá fazendo esse destaque, sabe? Tanto nos alunos, quanto nos trabalhos, tanto nos eventos, no dia a dia do capoeirista aqui. Então, eu acho que esse cuidado, né, que muitos profissionais têm aqui fora, eu acho que tá sabe, empurrando a capoeira cada vez mais pra frente. Tem sim, claro que tem o contrário, né, o opposite. Mas a gente tem que olhar pro bom, que tem muitas pessoas fazendo muitos trabalhos, muito projeto, pessoa que tá trabalhando aqui e tá também trabalhando no Brasil com projeto social e tá fazendo a capoeira crescer lá, tem pessoas que sabe? Então acho que o que eu vejo é isso. Do ponto de vista de um europeu? Então, como a gente comentou, já fui muitas vezes no Brasil, já morei lá, mas a minha realidade de capoeira é europeia. Agora não mais, depois do Brexit, né? Mas quando eu estava na Europa... Mas quando eu estava na Europa... o que foi interessante para mim, que como a gente acabou de falar, eu comecei capoeira e logo eu fui pro Brasil. Então eu acho que minha experiência da capoeira é que não tinha nada aqui fora, então a gente teve que ir pro Brasil para ter. Eu lembro nos primeiros eventos, você não fazia eventos sem 10 brasileiros no evento para poder fazer capoeira. E essas 10 deveria ser uma coisa muito especial. Aí o que aconteceu nos primeiros 10 anos é que começou a poder sair mais pessoas do Brasil e popularizar a Europa com profissionais bons, e esse já é uma segunda época da capoeira da Europa. Aí o que aconteceu, no meu ver, quando isso aconteceu, é que essa possibilidade mudou a realidade da capoeira do Brasil também. Pessoas treinavam para viajar, porque era uma possibilidade. Essa relação europeia, falando Europa, deve ser do mundo, né? Os Estados Unidos foi antes, eu acho. Então, virou um paralelo, as pessoas, uma relação. Só que aí foi passando do tempo, foi chegando tanta gente que muitas pessoas não precisavam ir no Brasil, estrangeiros, tanto. Aí o que acontece? Separava as realidades do Brasil e Europa, porque tinha uma capoeira que estava acontecendo só aqui, por brasileiros, mas era diferente do que do Brasil. E algumas pessoas que nunca teve essa troca, né, que eu acho que a gente é da mesma geração, dos primeiros pessoas, a gente teve essa obrigação pela necessidade de ir para o Brasil. E às vezes essas outras pessoas que... Ainda hoje, para mim, um capoeirista que não vai pelo Brasil... Não, é uma necessidade, mas foi uma necessidade, tipo, obrigatório no começo da capoeira. Sim, muito e é ainda uma necessidade, eu acho mais ainda agora, por causa que, como eu comentei agora,
as pessoas estão tendo uma experiência sem realmente saber como que é no Brasil. Então, agora eu acho que depois da pandemia está voltando a se juntar um pouco mais, porque todo mundo que não teve essa experiência, não teve o que a gente teve, não foi tão profundo. Alguns alunos, eu tô falando aluno, não de profissional, tô falando aluno que só fazia capoeira de hobby. Então sobraram, na verdade, depois da pandemia, as pessoas que tinham uma conexão mais forte com o Brasil, pessoas com a gente. Então eu acho que a terceira época que está acontecendo agora é pessoas que realmente querem o máximo possível ter uma capoeira brasileira aqui fora, eu acho, né? que essa geração de capoeiristas novos, mais ou menos, não muito velhos como nós, mas o que está começando está pegando o melhor daquela época, porque o que eu vi aqui na Itália foi que quando chegaram os brasileiros diretamente do Brasil, né? Estão falando 2000, 2005, 2010, foi aquela primeira turma que era uma mistura de profissional de verdade e de profissional que não era muito profissional. Exatamente. Então todo mundo lutou para entender que era profissional de verdade e que não era profissional de verdade. E agora essa geração de novos capoeiristas estão aproveitando, estão pegando os profissionais da época que permaneceram graças à capoeira, mas que de verdade nós passamos para entender isso aqui não é bom. Estamos chegando na fase conclusiva da entrevista, mas antes de fazer as últimas perguntas, e nessa segunda temporada da Capoeira e eu estamos fazendo uma pergunta. E como você gostaria de ser lembrado na capoeira? Como uma pessoa? Olha, pra mim é simples. Eu gostaria de ser lembrado que alguém que hoje ajudou. Eu gosto de sentir que, mesmo se eu não... o que eu fiz, eu não fiz, eu queria que as pessoas, né, me lembrassem para a intenção de tentar ajudar. E se eu ajudei ou não, né, pelo menos tentei. 100%. Né? Sim. E você, Joyce? Olha, antes de responder isso, eu falaria assim, eu pensaria nos velhos mestres, né? E quando a gente olha para eles e a gente pensa assim, caramba, a gente não tá vendo só a capoeira, né? A gente tá vendo aquele ser humano, né? Então acho que isso é uma coisa que hoje, mais do que nunca, eu prezo, assim, é olhar aqui, o todo. Então acho que eu quero ser lembrada como um todo, como uma excelente capoeirista, se um dia eu chegar lá. Como assim? E também uma pessoa, né, uma pessoa que vai levar para as pessoas, assim, uma mensagem boa, uma pessoa humilde, e é isso. Ótimo, ótimo. Parabéns. Agora, as últimas 10 perguntas. Vixe. Pessoal, tenho a primeira vez um casal de capoeira tão afinado, né? E junto com a minha amiga Lê, queremos fazer um teste de harmonia do casal. São 10 perguntas que a mascote e a Joyce vão brincar conosco. É um jogo mais fácil que uma roda, tá certo. E a única regra, tem uma regra, responder juntos. Eita, nós. Tá? Vou colocar meus óculos. Agora que eu sou nervosa. Tô emocionado. O primeiro teste da harmonia do casal da capoeira e eu. Pronto, gente? Pronto. Quem gosta mais de cozinhar? Joyce. Joyce. Esqueci os três. É 1, 2, 3, 1, né? 2, 3. Quem é mais organizado em casa? Joyce. Quem é mais o desligado? Que é o mais desligado com as coisas da casa? 1, 2, 3. Mascote! 4 ou 4, né? Quem perde mais a hora? 1, 2, 3. Joyce!
Quem tem mais compromissos fora de casa? Esse dá empate, hein? É, os dois. Os dois, tá? Os dois. É por isso que não... Quem paga as contas de casa? Mascote. Eu falei pra dar raiva delas. Falei pra dar raiva. Quem tem mais responsabilidade em relação à capoeira? Os dois. Quem tem mais afinidade com instrumentos? Mascote. Os dois. Não vou mentir. Quem canta melhor? A Joyce. Mascote. Esse é amor. A última pergunta. Agora, na última pergunta, a resposta vai ser dividida. Primeiro a Joyce e depois o mascote. Poder definir a capoeira em uma palavra. Tudo. Tudo. Nós. Nossa, lindo. É assim. É lindo saber como cada um olha a capoeira, mas sempre é uma coisa de agregação, nunca acaba assim. Pessoal, eu feliz demais, terminamos Também, esse teste. Não foi tão difícil, né? Posso parar de suar agora? Ele só mentiu em um. É ele tinha que fazer um. A afinação do casal é 10, porque 10, dizemos assim, né? Porque é muito amor, amor. Eu só falei que ela tava ganhando muito, né? Eu falei, eu vou tentar jogar pro meu lado um pouco, porque... Mas ele senão também fica respondeu feio, mais né? fácil quando na verdade... Mesmo em realidade, sempre fica feio. Ele também queria te ajudar. Antes de terminar, quero agradecer aos meus amigos que me deram essa oportunidade. A professora Diana com o professor Diabolic, que convidaram os nossos contramestres convidados de hoje aqui em Roma para um workshop. Esse workshop vai acontecer hoje e amanhã aqui em Roma. E quem tem o workshop são Joyce e Mascote. Eu estou ansioso de começar esse fim de semana cheio de capoeira. Então, muito obrigado, amigos, pela oportunidade. E também obrigado para vocês. Muito obrigada. São duas pessoas maravilhosas. Conheci hoje a Joyce. O ano passado eu tive a oportunidade de falar um pouco com o Mascote no evento aqui em Perugia. Estou feliz demais. E, nossa, vamos começar esse final de semana, que agora é capoeira. Acabou a brincadeira, né? Agora que vai começar a brincadeira, né? Agora vai começar de verdade a brincadeira. E nada, mandar um grande abraço para todos. Obrigado. Nós vemos proximamente com a próxima entrevista da capoeira. Piau, Mascote e Joyce. Até logo, um grande abraço. Obrigada. Tchau, gente.